eu descansei, eu agora sou assim. Não vou ficar mais sofrendo antecipadamente não, porque esse negócio de perder sono é do diabo, não é para filho de Deus não. Não é verdade? Travesseiro, você é ungido. Você pode dizer isso para o seu travesseiro quando chegar em casa? Travesseiro, você é ungido. Quando eu deitar minha cabeça em você, eu dormirei em paz. Aleluia. Amém, gente? Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já sou assim, né, pastora Verônica? Já vou logo na chapa quente. Eu estava falando com o pastor Washington ali, enquanto vocês louvavam, que a gente tem que morrer velhinho. Nós não nascemos para morrer novo, não, gente. A gente tem que morrer velhinho, com 900 anos. Vai voltar essa época, tu crê nisso? Porque, olha só, porque a igreja que vai subir é a igreja que desceu. A igreja do início será a igreja do final. Chegou o tempo em que a igreja está deixando de ser instituição e está passando a ser corpo. Então quem estava projetado para viver pouco vai viver mais. Eu estou falando 900, mas estou brincando, né? Eu estou falando que já tem aí, ó, Oscar Niemeyer com 104 anos, fazendo fisioterapia, porque está tudo legal. Se ele que não é servo do Senhor, corpo de Cristo, quer viver 104 anos, eu vou viver 124, 134. Então por quê? Porque nós temos que absorver os nossos direitos. Não é verdade? Bateu, a minha esposa está aqui hoje, domingo ela não pisava, ela disse, chega, já bastou um dia sem pisar, eu vou pisar, vou ser curada, e está aqui, enfrentou chuva e enfrentou o quê? Lama, ônibus, cheio, lotado, mas então, e nós estamos aqui, então, você não pode deixar a sua carne ser maior que o teu espírito. Eita, notou isso? Você não pode deixar a sua carne ser maior que o seu espírito. A sua carne, ela tende a querer fazer coisas que vão diminuir o teu espírito. Mas o teu espírito é maior, porque ele está crescendo debaixo da palavra, da semente, da autoridade de Jesus. Aleluia! Amém? Isso te cura? Te liberta? Ela estava falando com o pastor Washington, a gente tem que morrer velhinho. Nossos filhos, essas criancinhas de hoje, eles quando a gente tiver velhinho, eles têm que estar aqui dominando tudo. Fazendo muito mais do que a gente, seus netos, seus filhos, seus bisnetos, seus sobrinhos. Tu crê nisso? Você crê que essa igreja é uma igreja de raiz? Aqui você converte, você casa, teus filhos nascem, depois eles são batizados, casam e aí continua a obra. Essa é a palavra de Deus para nós. Continuidade da obra. E falando em continuidade da obra, 2013 será o ano da mente renovada. Eu vou voltar atrás um pouquinho. Terça-feira, antigamente, aqui era 5-6. Olha como é que a gente está. Terça-feira. De chuva ainda. Se não tivesse chovendo, não tinha cadeira. Domingo, o que foi aquilo, gente? Que coisa boa, domingo, gente. Um montão de gente em pé. A gente tudo em pé, que delícia. Por quê? O povo está com fome e sede da palavra genuína. E aqui tem. Tem ou não tem? E o 2013 será o ano da mente renovada, de renovar a mente pela palavra. O ano todo vai ser, cada mês vai ser lindo, lindíssimo mesmo. E nós já estávamos ali, né, projetando algo muito sério para 2013. Vamos ver qual é o nível do teu termômetro de alegria e de coragem agora. Quinta-feira, você, varão Galileu, homem de Deus e de fé, que vai estar aqui para a grande obra que nós vamos executar, vai ser tremendo, e as irmãs fazendo o nosso papazinho. É o seguinte, nós vamos medir esse terreno aqui, vamos ver quantos metros quadrados tem. E aí nós vamos fazer um projeto da compra desse terreno. E nós vamos comprar 1 metro quadrado, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 10 por mês. Amém, gente? Porque o projeto é muito grande. Tem muita alma que você conhece que precisa vir para cá e não tem espaço ainda. Tá ligado? Aleluia. E eu estou muito empenhado nisso. Nós vamos fazer um galpão ali e depois vamos comprar esse terreno daqui e depois vamos comprar aqui tudo aqui da irmã Janete e da irmã Maria. Tá ligado, Michele?
Aí a igreja concordou, e vamos comprar aqui dos nossos irmãos aqui, vai todo mundo morar em lugar melhor, porque isso tudo aqui é nosso. Viu a profecia? Vai todo mundo morar em lugar melhor, porque isso tudo aqui é nosso. O quadrado aqui é nosso. O quarteirão aqui é nosso. Pastora Verônica sonhou? Então tá ligado. Amém, gente? Você concorda com isso? Então, se você concorda, prova que você concorda vindo aqui quinta-feira trabalhar. Vamos, gente, eu não sei mexer com obra não, mas eu carrego balde. Já é alguma coisa. Carrego um tijolo, peneiro uma terra, uma areia. Amém, gente? Amém, Juninho? Até você vai vir. Ué, por que que não vai? Então, gente, outra coisa que eu quero falar. 14, 15 e 16 de dezembro, nós estaremos realizando o acampamento Amor. Vai ser um negócio demais, assim. Para quem é o acampamento Amor? Para pessoas que têm no seu coração vocacionamento para dança, teatro e música. Tocar ou cantar ou qualquer coisa desse tipo. Então nós ficaremos 3 dias em um local sendo treinado pela palavra acerca dessas vocações. Vai ser um negócio tremendo. E no final nós vamos gravar um CD chamado Acampamento Amor 2012, que será tremendo. Tem uma boa notícia, a igreja vai gravar o CD, né? Em 2013, pastor Júlio já disse, né? Pastora Patrícia, Tony, vamos estar lá junto com a Tailine, fazendo o CD da igreja. Vai ser um negócio bonito, gente, para a nossa alegria. Então, se você quiser ir no acampamento, procura a pastora Patrícia, pastor Washington, dá o seu nome, porque eu preciso trazer o contrato. Tem que assinar um contrato junto com a RTM Studios. Vai ser um negócio bem interessante, é um negócio sério demais, muito tremendo. Ah, mas eu não canto aí na igreja. Mas se você tem vocação, vá para o acampamento. Vai também, vai também, vai também. Quem acha que canta, vai também. Que de repente chega lá e descobre que canta mesmo, né? Então, e pode ir pessoas de outras igrejas, ok? Ok. Só que tem o seguinte, as inscrições serão feitas durante todo o mês de novembro. E inscrição e pagamento durante o mês de novembro. Então, é quem chegar primeiro. Vagas limitadas, apenas 50 vagas. Tá bom, gente? Vai ser um negócio seletivado, fechado. Não vai ser para muitas pessoas. Porque vai ser lá na chácara. R$100. Tá bom? Acho que só o povo da igreja já dá para ir. Tá bom? Vamos para o que interessa, que tem muita coisa boa hoje. Graças a Deus. Nós estamos em novembro, no mês do corpo de Cristo, não é isso, gente? Aleluia! Como nosso olhar se abre, como a nossa visão amplia quando a palavra começa a alimentar o nosso espírito, a nossa alma, é muito tremendo. Então, nós sabemos que assumir ser corpo de Cristo é um posicionamento que cada um tem, sabendo da sua função dentro do corpo, né? Lembra que eu falei sobre a unha? Eu cheguei a falar sobre a unha. Já pensou se alguém agora chegar aqui e falar assim: vem cá que eu vou arrancar a sua unha. E pega um alicate e simplesmente arranca a tua unha. Vai doer, não vai? Então, mesmo que você seja a unha no corpo de Cristo, se você for arrancado, vai doer. Vai doer para você e vai doer para o corpo. Então, saiba que você tem um valor tremendo aqui dentro. E eu quero dizer para você que ainda não está fazendo nada aqui, nos procure. Se você tem vocação para alguma coisa, que seja para limpar, que seja para capinar. Aliás, capinar, é bom capinar. Que seja capinar, que seja passar uma tinta na parede, pintar um portão velho. Que seja. Fica a dica. Então, você nos procura, porque serviço tem e a obra é para todos, né? A partir do ano que vem, gente, olha só, em janeiro nós já vamos entrar com esse projeto desse corpo, da compra do terreno. Então, irmã Márcia, irmã Cida e as demais irmãs, vamos fazer almoço todo domingo. Viu? Almoço e de preferência janta também. Então não adianta só a irmã Márcia e a Cida querer trabalhar, porque o trabalho vai ser muito grande, vai precisar de outras irmãs.
Não é verdade? Nós vamos aí fazer festa aí uma vez por mês na rua para arrecadar dinheiro. Eu não sei o que a gente vai fazer. Você vai ganhar uma herança, vai aparecer um dinheiro, 1 milhão na tua conta, recebe porque isso é por fé. Parece que eu estou brincando, mas eu não estou brincando. Você vai receber uma indenização, um negócio, para que de alguma maneira você possa abençoar a igreja, para que a gente possa funcionar na medida. Recebeu, Ailton? Glória a Deus. Você tem testemunho para contar, né, irmão? Aleluia. Então o corpo de Cristo, ele não é uma organização religiosa. A organização religiosa, ela não funciona. A organização religiosa, ela traz mais coisas ruins do que benefícios para as pessoas. Porque o que uma organização religiosa faz? Ela faz um grupo que manda e um grupo que obedece. Agora a igreja não, todos têm tudo. Abre sua Bíblia aí, em Atos capítulos 2. Estou cheio de plural na língua ultimamente, gente. Tudo com essa no final, não repara não. Atos capítulo 2. Não sei você, mas eu fico com ansiedade para vir para a igreja. Um negócio. Ok, deixa eu ver onde é. Olha o que era a pregação da igreja quando a igreja nasceu. Quando a primeira igreja aconteceu, quando o corpo de Cristo foi estabelecido na terra, Atos 2, 37 em diante. Olha o que era a pregação principal dos apóstolos em relação ao corpo. E eu acho que o que falta hoje é essa pregação simples e verdadeira. A fé saiu do meio do povo, muitos se afastaram da fé, porque a pregação tem sido, de muito tempo para cá, uma pregação mentirosa, cheia de dogmas, cheia de coisas emocionadas. Olha só o que ele diz. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? Depois de Pedro ter pregado que é chegado o reino do céu, e era só se arrepender para ser salvo. Olha só, Pedro então lhe respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja o quê? Batizado em nome de quem? Então, quando nós formos batizar alguém, a gente tem que batizar em nome de quem? Muito bem. Para a remissão dos vossos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Quem é que recebe o dom do Espírito Santo? Nós, que recebemos o batismo em nome de Jesus. Não necessariamente um batismo de água, mas um batismo, quando diz um batismo em nome de Jesus, é passar a seguir a Jesus como Jesus é. Amém, gente? Quando está se falando de batismo, não está falando do batismo simbólico de João, que é o batismo da água apenas, mas o batismo de Jesus, que é: eu agora faço o que Jesus faz. Esse é quem é batizado. Amém, gente? Então esse que é batizado em nome de Jesus, esse tem no seu coração, no seu espírito, na sua vida diária, o quê? O dom do Espírito Santo. Olha lá. Porque a promessa vos pertence a vós. Pertence a quem? Diga: a mim. Pertence aos vossos filhos. Pertence a quem? Diga: aos meus filhos. E a todos os que estão longe. Essa palavra longe quer dizer o seguinte: aqueles que ainda não se aproximaram da minha fé. Olha só, essa promessa de ser salvo, de ser batizado, de ser corpo de Cristo, é para quem? Para você, para os teus filhos e para aqueles que ainda não chegaram, mas vão chegar, porque é uma promessa de Deus. Aqueles que na tua casa ainda não se converteram, virão fazer parte do corpo, porque você em fé continua. E todos os que estão longe, a quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Como é que o nosso Deus vai chamar alguém que está lá na tua casa para ser de Cristo? Através de você, através do seu batismo em Jesus. Ok? Vai lá. 40. E com muitas outras palavras, dava testemunho e os exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. 41. De sorte que foram batizados os que receberam a sua palavra. E naquele dia, alegraram-se quase quantos?
Você crê que através de você, do testemunho como corpo de Cristo que você está recebendo dessa palavra, esse testemunho que está te curando, que está te fazendo vir aqui, se alimentar desse pão e desse sangue diariamente, você acredita que através de você, 3.000 almas para nós é pouco? Você crê? Eu estou falando de pessoas, gente, está cheio de gente que está de S cheio de igreja. Está cheio de gente que está cansado de ser enganado. Está cheio de gente que não aguenta mais aquilo que é do altar, engabelando quem não é do altar. Você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas dão e não vem nada acontecendo. Em nome de Jesus, você é o testemunho do corpo de Cristo para essas pessoas. Você é o corpo, você é a parte do corpo, tu funciona assim. Olha lá, o 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão do partir do pão e nas orações. Deixa aí, Fagner, olha só. Quando a palavra diz perseveravam, está falando da primeira igreja, ok, gente? Nunca tinha existido igreja. Eis aí a primeira igreja. Nunca tinha existido igreja do Senhor Jesus. Eis aí a primeira igreja. E ele está falando assim, ó. E perseveravam, Lucas está escrevendo isso aí. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Doutrina dos apóstolos, poderia estar escrito assim, e perseveravam naquilo que Jesus ensinou aos apóstolos para ensinar para eles. Entendeu? Quando a gente fala doutrina apostólica, nada mais é do que os ensinamentos de Jesus para a nossa geração e para todas as gerações. Jesus escolheu os caras e treinou os caras. E os caras treinavam outros caras. E assim como você é treinado pela palavra aqui, um dia você vai treinar alguém pela palavra. Amém? E não adianta só ser treinado pela palavra. Tem que haver também o quê? Comunhão. Comunhão. Entender. A palavra comunhão quer dizer dividir o que eu sou, dividir o que eu tenho. Dividir a minha própria vida com a vida do outro. Ou seja, a gente vai se unindo e vai se tornando um só. Então eles perseveravam nessa comunhão. Vai vir situação para que você deixe de ter comunhão. O que você vai fazer? Perseverar. Se manter. Se colocar na posição de dizer, não, meu irmão está equivocado, eu não vou ficar triste com ele, eu vou me levantar e vou orar por ele, e a gente vai voltar a ter o mesmo nível de amizade ou maior ainda. Amém? Recebe isso no teu coração? Amém, gente? Eu recebo também. Então, e no partir do pão e nas orações. Bota o 43 para a gente fechar isso aí, para entrar no assunto de hoje. Glória a Deus. E em cada um havia o quê? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos pelos apóstolos. Você crê que essa igreja verdadeiramente é uma igreja do início? Aleluia mesmo. Louvado seja o nosso Deus. A igreja do início está voltando, gente, onde todos têm tudo em comum. A gente parte o pão, a gente é orientado pela doutrina apostólica e a gente tem comunhão uns com os outros. E se não for assim, não será, porque não pode ser diferente. Aleluia. Eu quero que volte o outro versículo, eu quero que você anote e frise esse versículo, e guarde esse versículo, e decore esse versículo, para que não haja dúvida no seu coração acerca da palavra de Deus. Decore esse versículo. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e das orações. Esse é o início da igreja. Perseverança em 3 áreas. Na doutrina, ou seja, na palavra. Diga, na palavra. Na comunhão. E no partir do pão e orações. Partir do pão e orações é uma coisa só. Amém? Preste atenção. Nós precisamos saber por que nós estamos aqui diariamente, por que nós estamos aqui debaixo dessa palavra, por que eu tenho interesse, quantas vezes eu devo ir à igreja, será que se eu não for à igreja eu estou pecando? Não é nada disso. Na verdade, nós aprendemos nos treinamentos passados
que Jesus deixou bem claro o seguinte: aquele que não come do meu corpo não terá vida. E eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Se o pão da vida, que é Jesus, é o corpo de Cristo, amém? Hoje é representado por quem? Pela igreja. A igreja hoje é o corpo de Cristo representado na terra. Então eu entendo o quê? Que quando eu venho à igreja, eu estou fazendo o quê? Me alimentando de Cristo, do corpo de Cristo. Aleluia! Amém? Então eu não terei fome. Quando eu venho aqui, eu saio daqui como fortificado, alimentado. Porque a prioridade da igreja é o alimento. A prioridade da igreja é a palavra, é a comunhão, é o partir do pão e são as orações. Não tem mais nada para a igreja. O fundamento da igreja se reunir é esse aí. A igreja se reúne para quê? Para comer a palavra, para partir o pão, a comunhão e as orações. Para dar ações de graças ao Pai e mais nada, e sair daqui forte como uma rocha inquebrável. Por que muitos crentes andam vacilantes e oscilantes? Porque eles não perseveram nessas coisas. Se você tem que ser firme em alguma coisa, você tem que ser firme nessas três fases aí. Firme, inabalável, ser firme, indesistível, ser firme, perseverante a ponto de ninguém mais te fazer duvidar disso aí. Se tem 3 coisas que você não pode desistir, são essas aí. 3 coisas que você tem que manter diariamente. Acha um tempo, nem que seja na hora que você vá no banheiro, é isso aí. Palavra, comunhão, partir do pão e orações. Se você se manter nisso daqui, você vai ser uma parte do corpo que não vai falhar. Ou se falhar, não falhará para destruição. Nem para autodestruição, nem para destruição do próximo. O corpo de Cristo é um alimento espiritual. E hoje o alimento espiritual é representado em 2 dimensões. O alimento espiritual ele é representado no espírito e na carne. Se quiser anotar, o alimento espiritual é representado no espírito e na carne. O homem vive nessas 2 dimensões. O homem vive na dimensão carnal, que é essa daqui, que eu posso te tocar e você pode me tocar. Essa é a dimensão carnal, física. E a outra dimensão é a dimensão espiritual, a dimensão que muitos não veem. Alguns veem, né? Mas muitos não veem, não percebem, não sentem, não ouvem. Mas ela existe. Amém, gente? Então, o homem nasceu para ser criado nessas 2 dimensões. Diga assim: eu sou um espírito que possui uma alma e habito num corpo. É isso que você é. Não esquece isso. Você primeiro é um espírito. Você primeiro é um ser espiritual. Você primeiro é um ser que tem comunhão com o teu espírito, tem comunhão com o Espírito Santo. Antes o teu espírito não tinha comunhão com o Espírito Santo, tinha comunhão com as trevas. Tinha comunhão com quem, gente? Com as trevas. Aí veio o Senhor e te resgatou do reino das trevas e te trouxe para o reino do Filho do seu amor, para o reino da luz, para o reino da salvação. Aí o teu espírito, que era então contato com as trevas, agora ele tem contato com o Espírito Santo. E é esse contato com o Espírito Santo que te transforma em nova criatura, que vai te fazendo mudar o teu pensamento, as tuas ações, tuas vontades e desejos. Automaticamente o teu caráter é transformado. Agora, só que eu escolho participar de qual dimensão eu quero, das trevas ou do reino do Senhor. Como que eu escolho isso? Na hora em que eu estou numa situação de desejo pelas trevas, eu decido estar na luz. Eu decido estar na luz. E eu só tenho uma maneira de conseguir decidir. Diga assim: decidir depende da força que eu tenho. Exatamente. Se eu estou alimentado, fortificado, e o meu corpo físico está... O meu corpo espiritual, que é o meu espírito, está tão alimentado quanto o meu corpo físico, na hora de decidir, eu vou decidir pela luz.
Eu vou decidir pelo bem, eu vou decidir pelo reino, eu vou decidir pelo céu. Se o meu espírito não estiver alimentado, eu não tenho escolha, as trevas me ganham, porque as trevas são sábias. E as trevas sabem muito bem que se o teu espírito estiver fraco, você não escolherá pelo reino. Qual é a única maneira que você tem de alimentar o seu espírito? Você já sabe disso, eu já te ensinei. Qual é? A palavra. A palavra de Deus é a chave para eu suportar qualquer desejo dessa dimensão carnal. A palavra de Deus, a perseverança nessa doutrina, que é a palavra, a perseverança nessa comunhão, em me manter em comunhão com a igreja, e a perseverança em eu partir o pão para a lembrança da minha salvação, e as minhas orações, não me permitem cair nunca mais. A palavra de Deus diz assim, ó, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Como que eu vou me cuidar para que eu não caia? Ali, ó. Que isso, gente? Isso é muito forte. Cai no chão aí. É muito forte isso. Então muitos crentes andam vacilantes porque não tem para eles esse ensino, esse despertar e esse abrir de olhos. Você entende isso? Glória a Deus que você entende. A nossa essência, ela é espiritual. Primeiro eu sou espírito, depois eu sou carne. Primeiro eu sou espírito, depois eu sou esqueleto físico. Primeiro eu sou espírito, depois eu sou desejo carnal. Primeiro eu sou espírito, depois eu tenho emoções. Primeiro eu sou espírito. Eu estou com raiva de alguém, mas primeiro eu sou espírito. No meu espírito tem o Espírito Santo para eu decidir ter raiva ou não ter raiva. Eis aí as trevas. Eu estou com medo, mas eu primeiro sou espírito. E no meu espírito de nova criatura tem o Espírito Santo. Então eu preciso estar em comunhão para que eu não tenha medo. Quer ver uma coisa? Quem já esteve com uma sensação ruim e porque estava perto de alguém essa sensação passou? Eu. Ou uma indecisão acerca de alguma coisa, mas depois que conversou com alguém que é do corpo, aquela coisa passou e você conseguiu andar. Por quê? Perseverou na comunhão. Aleluia. Perseverou na comunhão, o mal sai. Perseverou na palavra, o mal sai. Perseverou no partir do pão, nas orações, o mal sai. Nossa essência espiritual, diga primeiro eu sou espírito. Isso. Esse nosso corpo aqui, essa carne aqui, que um dia vai ser enterrada, esse nosso corpo aqui, ele é útil para comunicação entre a gente, para comunicação com esse mundo. Tudo desse mundo é semelhante ao mundo espiritual. Se essa carne se comunica com outra carne, e o nosso espírito se comunica com o Espírito Santo. É onde o Espírito Santo fala com a gente, no nosso espírito. Estava dizendo hoje para o Henrique, que quando a gente tem que tomar uma decisão e a gente tem que fazer duas escolhas, a gente tem algo chamado intuição. E o cristão, o filho de Deus, o corpo de Cristo, ele tem uma intuição do Espírito. Você quer fazer algo, mas o Espírito lá dentro de você faz assim, não faça isso não. Você sabe o que é para fazer. Gente, quem já teve isso aí, sabe lá dentro. Tudo está apontando para fazer outra coisa, mas lá dentro você fala assim, não é para fazer. Não é para fazer. Não vou fazer. E não faz e dá tudo certo e arrebenta a boca do balão. Aí é aquilo que o pessoal fala assim, irmão, estava ligado, hein? Tem uns chavões assim, na verdade estava mesmo ligado ao Espírito, ao Espírito Santo. Tudo na nossa vida aqui é igual no reino do Espírito, é exatamente igual. Nós não somos vistos pelos demônios, ou pelos anjos, ou pelo céu. Nós não somos vistos como carne, nós somos vistos como Espírito. Agora, quando nós começarmos a nos ver como Espírito, então nós venceremos espíritos menores do que nós. Compreendeu isso? Começa a andar na terra não como um simples mortal. Afinal de contas, eu sou imortal.
Amém? Amém, Márcia? Imortal? Imortal. Nós estamos nessa carcaça que vai daqui a pouco se acabar. A palavra diz o quê? O homem exterior, ele se corrompe. O que é o homem exterior? Carne. O homem exterior, ele se corrompe, mas o homem interior se renova a cada dia. O que é se renovar? É se transformar novo de novo. O homem interior não envelhece. Quantos anos tem o teu homem interior? Na verdade, o teu homem interior tem a idade da plenitude. Qual é a idade da plenitude? Não tem número, é a idade da maturidade do teu espírito. Espírito alimentado é espírito maduro. Espírito não alimentado é espírito infantil. Que é um espírito que não vai muito longe, que é uma pessoa que não vai muito longe, que vai estar sempre perdendo, que vai estar sempre perdendo, que vai estar sempre perdendo. Pode não perder financeiramente, mas perde emocionalmente. Pode não perder emocionalmente, mas perde financeiramente. Pode não perder alguma coisa que se vê, mas perde lá dentro. Amém, gente? Diga assim, o homem interior acaba, mas o homem exterior acaba, mas o interior se renova. Amém? Amém? Recebe isso na tua vida? Graças a Deus, por dentro eu sou um menino. E quando eu entendo isso, eu não fico dando confiança para artrite, artrose, etc e tal. Que esse pensamento de dor na junta é coisa de velho. Gente, eu estou falando uma coisa muito séria, é engraçado, mas é sério. Velhice é escolha. Se eu entender que eu sou primeiro um espírito, aleluia, e que esse espírito se renova todo dia, eu estou me sentindo sempre melhor. Eu estou sempre me sentindo melhor. Amém, Jorge? Aleluia. Então, algumas pessoas se sentem velhos e cansados. Mas o Senhor renova o teu interior. Primeiro você é um espírito, depois você é carne. Primeiro você habita nas dimensões espirituais, depois você habita nessa dimensão. Amém, gente? Então, como que esse corpo físico, essa carne sua aí, chegou a essa idade que você tem aí? Como que é? Teve que acontecer, teve que alguém promover algo para você, para que esse corpo chegasse a essa idade que você tem. O que a sua mãe teve que fazer para você chegar a essa idade que você tem? Ela teve que te dar o quê? Vitaminas, proteínas, carboidratos, gorduras, açúcares, etc e tal. Se não fosse tua mãe te alimentar e tivesse te largado lá no meio do mato e ninguém te achado, você ia morrer. Por quê? Porque o teu corpo físico estava com fome e não foi alimentado, logo morreu. Não é isso, gente? Corpo físico não alimentado é morte certa. Corpo físico não hidratado é morte certa. Então, você só chegou a essa idade que você tem porque você não parou de alimentar o teu corpo físico. Olha aí, que coisa tremenda. Amém, gente? Em Gênesis, nós vamos assistir a história de Adão, quando o Senhor disse para Adão assim, olha, não comerás do fruto dessa árvore, não foi isso? Você pode arrebentar a boca do balão, come 99% do jardim, mas essa daqui, esse 1% aqui você não mexe não, porque aquele que comer desse fruto certamente morrerá. O que Adão fez? Comeu. Aí alguém pergunta, aí a Eva comeu e não morreu, não caiu dura lá. Não caiu dura lá. Aí o que o diabo fala para ela? Tá vendo? Você não morreu, dá para o teu marido. Por quê? Porque Deus não estava falando de morte física, porque Deus primeiro nos vê como espírito, gente. Deus estava falando, você certamente morrerá, não na carne, no espírito. A morte espiritual de Adão acabou ali. Você vê em algum momento Adão se levantar espiritualmente depois? Não vê mais. Aquele que não obedece ao Pai, ele vai morrer espiritualmente. E nós só passamos a morrer fisicamente por causa dessa desobediência de Adão. Se não era para a terra estar tão cheia de gente, que a gente estava até morando em Marte.
de Adão até aqui, não era para o homem ter morte física. Morte física não era planos. Era para o homem viver. Ah, é muito tremendo conhecer isso. Mas por que o homem morre hoje fisicamente? Por causa de uma desobediência do primeiro homem. E aí existem 3 tipos de morte: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Eu posso até ter a morte física, mas não terei a morte espiritual nem a morte eterna. Você concorda com isso? Que a morte física é irrevogável, mas aí no fim dos tempos ainda terão uns que desfrutarão de não morrer fisicamente, que serão aqueles que serão arrebatados no corpo de Cristo para sempre. Quando que isso vai acontecer? Quando que não haverá mais morte física? Quando o corpo estiver ajustado de juntas e medulas pelos 5 ministérios da igreja. Então, querido, se Jesus está com um plano de voltar daqui a pouco, essa igreja vai ser arrebatada e não vai morrer fisicamente. Nós estamos no processo do aperfeiçoamento. Aleluia! O que eu quero dizer com tudo isso? Ainda não entrei na mensagem de hoje. Esse corpo teu, ele cresce porque ele tem um alimento. E o teu espírito? O teu espírito, ele, quando você recebeu ele, olha aí. Se o teu espírito tivesse maduro quando você nasceu, você não nasceria mudo. Você já percebeu que nós nascemos mudos? O que é mudo? A ausência de fala. Neném, quando nasce, tem fala? Nós nascemos mudo, nosso espírito nasce mudo. Mas o que acontece? O que faz o teu espírito aprender a falar, aprender a andar, e etc e tal? O conhecimento que ele recebe, conhecimento espiritual que ele recebe. Então, como que o meu espírito se torna em maturidade com Cristo? Quanto mais eu alimento o meu espírito na palavra, na comunhão, no partir do pão e nas orações, mais o meu espírito vai amadurecendo até chegar, como diz Efésios, todos da mesma estatura de Cristo. Aonde não há diferença entre ovelha e pastor, onde todos falam a mesma linguagem, porque todos vão dar continuidade a esse reino que não terá fim. Amém, gente? Aleluia, isso é muito forte, isso é muito sério. Todos nós falaremos da mesma altura, todos nós andaremos no mesmo passo, todos nós conheceremos o mesmo Pai, todos nós seremos iguais. Onde não haverá diferença, gente. Estava falando hoje para o Henrique aqui. Gente, o sinal de Deus para uma igreja, de que aquela igreja está andando favorecida, é quando todos dentro da igreja começam a prosperar. Quando todos dentro da igreja começam a ser curados. Onde todos estão assim nivelados na mesma situação. Então, querido, em nome de Jesus, se eu estou prosperando, se prepara, porque você também tem que prosperar nesse mesmo nível. Se eu estou sendo curado, você também será, porque todos teremos que ser curados no mesmo nível. Isso é a igreja espiritual se manifestando no corpo físico. Isso é o corpo de Cristo espiritual se manifestando nesse corpo físico que somos nós juntos. Aleluia, o bom salário não é só para mim, o bom salário é para você também. Tem que ser para você também. Agora, não depende mais de que Deus faça alguma coisa ou abra uma porta para você. Toda boa porta está aberta, todo bom trabalho está aberto, toda cura está liberada, está tudo aí. Agora, qual tipo de vida que você está tendo? Qual tipo de relação com o corpo de Cristo? Qual tipo de perseverança você está tendo para se manter dentro dessa linha? Gente, é só entrar dentro desse negócio. Não tem jeito, você tem que entrar na forma. E a forma é perseverar. Não adianta só vir para a igreja, aprende isso, já falei para você. Não adianta só vir para a igreja, você tem que praticar o que você escuta. Você tem que praticar. Se é para ser fiel à esposa, tem que ser fiel à esposa. Se é para ser fiel ao marido, tem que ser fiel ao marido. Se é para dar o dízimo, é para dar o dízimo. Se é para fazer qualquer coisa que está escrito nessa perseverança, faça e veja o que vai acontecer. Não tem jeito.
Não tem jeito. É a forma. Entrou na forma, vira bolo. É inevitável. Entrou na forma, cresce. É isso aí. Tá ligado? Opa! E o nosso espírito, ele vai alcançar essa plenitude. O nosso espírito, ele entra no reino de Deus através de um genuíno arrependimento e de um compromisso de fé meu e teu e meu. Compromisso de fé, creio, pronto. Creio, acabou. Ó, vou falar um negócio para vocês. Lá na IGAP de Miguel Couto, amanhã, essa mensagem que vocês estão ouvindo, eles vão ouvir amanhã. Amanhã, lá aconteceu de um irmão que está recebendo esse treinamento desde janeiro, que nosso treinamento tá bom, hein, gente? Tá forte. A palavra aqui tá um negócio. Tá recebendo treinamento, aí sabe o que ele foi fazer? Assistir um DVD de um pregador famosão aí da mídia. Sabe o que aconteceu com ele? Abilolou. Porque aqui ele recebe uma rota, lá o cara tá falando que coisas que não condiz com a palavra. O cara pirou e falou, poxa, o cara é tão bom, mas o que ele está falando? Eu falei, meu filho, o que o teu espírito diz? Segue o que o teu espírito diz. Meu espírito diz que o que ele está falando não condiz com a palavra. Então, meu filho, é por aí. Querido, todas essas mensagens estão sendo gravadas, não é isso? Não é isso, Fagner? Você quer essas mensagens? Pede o Fagner. Bota o teu pendrive lá, capta. Coloca no seu MP3, coloca no seu computador, coloca lá no teu, sei lá, no teu home theater, coloca lá onde você quiser e vai ouvindo. Quanto mais você ouvir, mais o teu espírito vai crescer nesse conhecimento. Não fica ouvindo qualquer coisa por aí, não fica ouvindo pessoas que pregam lei. A lei é morte, a graça é vida. A lei é emoção, a graça é razão, razão certa. A lei é choro e dor, a graça é favor de Deus o tempo inteiro. Aleluia. Então, quais são? Eu separei aqui, dentro do estudo que o Senhor tem nos revelado, já que o nosso espírito ele entra na dimensão espiritual e a nossa carne na dimensão física, então nós entendemos que a nossa carne é alimentada de comida dessa terra, mas o nosso espírito é alimentado da palavra de Deus e da nossa fé. Amém? Aleluia. Que susto. Nosso espírito precisa de 3 alimentos diários. Ué. Mais alguém vai tocar o celular? Deixa eu até ver o meu, né? Vou voltar a dizer aqui. O nosso espírito precisa de 3 alimentos. Você quer anotar aí? 3 alimentos diários. 3 alimentos que não podem faltar diariamente, para que nós sejamos corpo de Cristo ajustado. Anota aí. E esses 3 alimentos são: número 1, o sangue de Jesus. Número 2, a palavra de Deus. E número 3, que é o que nós vamos falar aqui, a carne de Jesus, que é representada fisicamente pelo pão. A carne do Senhor Jesus, hoje, é algo espiritual. Amém, gente? Mas é representada pela Santa Ceia, pelo pão. Nós precisamos ceiar todos os dias. Nós precisamos ter um devocional de perseverança, de palavra, oração e partir do pão. Todos os dias. Todos os dias. Mulher, cobre do seu marido. Marido, cobre da sua esposa. Filho, cobre de seus pais. Pais, cobre de seus filhos. Solteiros, cobre de si mesmo. É necessário partir o pão para a lembrança. Lembra disso que eu ensinei aqui? Quando nós partimos o pão, nós estamos lembrando de nossa salvação e estamos tendo comunhão com o Pai. O pão, ele é usado como elemento da ceia, que na verdade, no espiritual é visto como o corpo de Cristo. Toda vez que nós comemos o pão, fazendo a lembrança da nossa salvação, peraí, eu sou salvo através do corpo do Senhor, e nada muda isso. Através do corpo do Senhor, houve uma substituição, Ele morreu a minha morte, e eu vivo a vida dEle.
Todas as vezes que eu faço isso, todas as vezes que eu como pão, é essa lembrança que tem que estar aqui na cachola. É esse discernimento que eu tenho que ter. Por isso que muitos morreram porque não discerniram, porque não conheceram o porquê estavam comendo. E aí comiam de qualquer jeito e não absorviam os seus direitos e morriam sem conhecer os seus direitos. Olha que coisa tremenda. Que coisa forte. Então, o que acontece? Todas as vezes que eu como desse pão, todas as vezes que eu participo dessa ceia, esse corpo espiritual, ele é manifestado no meio de nós, através desse físico. Amém, gente? Olha só, se o corpo de Cristo lá na cruz me trouxe ressurreição, e eu sou levado ao matadouro todos os dias, não é isso que a palavra diz? Que nós somos levados ao matadouro todo dia tem um plano de morte contra a sua vida. Mas todos os dias nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. Seja morte espiritual, todo dia tem um plano de morte espiritual para nós. É um casamento, é uma família, é um emprego, é um estudo, é um negócio. Aquilo vem para nos matar espiritualmente, mas não. Eu parto o pão e faço essa recordação, então eu ressuscito de novo. Aleluia! Pega isso para você, toma isso para você. A presença de Deus, ela se manifesta no meio da gente todas as vezes que nós ceiamos. Todos fazendo essa mesma lembrança. Então, não, o valor maior não é esse pedaço de pão, é o pão espiritual que eu estou comendo no meu espírito, que é essa lembrança dessa palavra no meu espírito, que faz, quando eu olho por fé esse pedaço de pão. Captou? Isso é muito forte, gente, fala a verdade. Isso é muito alto, é muito tremendo, aleluia. Isso é muito libertador. A palavra de Deus, então, vem na minha mente, eu faço essa lembrança, então o meu espírito se alimenta dessa palavra, cresce mais um pouco, e essa lembrança traz para mim um poder dentro da minha salvação, que é eu ter certeza de que eu sou salvo todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e não me abater por coisas dessa terra. Caraca! O mundo invisível, ele existe, gente, e ele se manifesta em nós através do poder da fé, e também se manifesta em nós através da falsa fé. Ah, então tem dois poderes de fé? Tem dois poderes de fé. Tem o poder da fé genuína e o poder da falsa fé. E todos os dois se manifestam em nós. O poder da fé faz com que o Pai se manifeste em nós. O Pai se manifesta em nós quando nós temos a fé genuína. E a fé genuína produz em nós tudo aquilo que Jesus disse que aconteceria em nós. Quer ver? Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios 6,17. Estou acabando já. Já estourou meu tempo em 5 minutos. 1 Coríntios 6,17. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, quando eu estou comendo pão, fazendo essa lembrança, o meu espírito está unido ao Espírito de Deus. E aí o Senhor, quando eu digo assim, eu verdadeiramente sou salvo, curado e próspero. Salvo, curado e próspero. Você pode declarar isso? Eu sou salvo, curado e próspero. Falou com fé genuína ou com falsa fé? Genuína? Então como é que é, Fábio? Eu sou salvo, curado e próspero. É isso. Eu como pão e eu faço essa lembrança. Peraí, ele morreu por mim, me substituiu na minha morte. Então agora eu tenho vida, eu sou salvo, curado e próspero. Aí o que acontece no reino do Espírito? Ele está vendo o teu espírito unido com o Senhor no só Espírito. Que a vontade do Pai é que entendamos isso e que verdadeiramente sejamos libertos por essa palavra. O elemento físico da ceia sempre será o pão, porque foi esse que Jesus escolheu. Mas no reino espiritual, quando comemos do pão, estamos participando dessa unidade do nosso espírito com o Espírito de Deus. E crendo assim, nós somos unidos, tanto físico quanto espiritualmente. Aleluia. A ceia deve ser algo muito real.
Não pode ser um ritual, tem que ser algo real. Algo que me favorece. Como era lá em Atos 2,46. Aonde, gente? Exatamente. Tem que ser desse jeito. E era assim que eles perseveravam. Crendo fielmente que o pão era o corpo. Quando você pegar a ceia hoje, você vai lembrar do corpo e não do pão. Quando você comer o pão, você está lembrando que você é salvo, curado e próspero. Amém, gente? A cara da riqueza. Você vai ver que quando você começar a pensar assim, a celulite vai sumir. Tu crê nisso? Celulite é uma enfermidade da pele, gente. Você crê que você pode ser curado? Silvia riu. Eu estou falando de coisas pequenas para que você creia em coisas altas. Coisas altas. Teoricamente, pastor Washington nunca poderia tocar esse teclado com esse braço quebrado, mas desde o dia que ele chegou do hospital, que ele está tocando teclado. Por quê? Porque ele é salvo, curado e próspero. Aleluia. Tá com o braço, você já viu? Tá com o braço quebrado, tocando teclado. A consciência de um homem apenas carnal, não, esse mês eu não vou tocar não, tá, gente? Eu estou de repouso, porque tem o timbre do doente, né? Eu estou de repouso, você me desculpa, mas eu não vou tocar. E aí a gente ia padecer no playback aqui um mês. Dois. Mas quando eu faço a lembrança, meu espírito não é mais infantil, meu espírito é maduro. Peraí, eu sou curado, eu sou salvo, eu sou próspero, então eu posso tocar, não vai doer, não vai dar nada. E não deu nada, e não doeu nada. Aleluia, com muita força. Aleluia. O povo da primeira igreja não podia imaginar ficar sem as maravilhas, sem a graça, sem a esperança de glória, vivendo e operando dentro deles milagres todos os dias. Diga assim: em mim opera milagre todos os dias. Isso é para quem está alimentado pela palavra. Isso é para quem está com a fé genuína. Essa fé produz amor profundo pelo próximo. Percebeu que você está amando mais? Perdoando mais. Está mais tolerante, mais paciente. Percebeu isso, corpo de Cristo? Aleluia. Então o resultado disso era uma colheita de muitas almas. Vamos conferir? Vamos ler de novo Atos 2, de 42 a 47, já encerrando para a gente participar do corpo de Cristo agora. Amém? Atos 2, de 42 a 47. E toda a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e orações. Vamos lá. E cada alma havia o quê? Temor. Deixa eu falar sobre esse temor antes de continuar essa leitura. O que é esse temor? É medo? É o quê? Obediência. Respeito. Quando eu te respeito, eu te obedeço. Quando eu te respeito, eu me submeto a você. Submissão. E muitos sinais eram feitos através dos apóstolos. Vai lá. Todos os que criam estavam unidos e tinham o quê? Eu sou salvo, curado e próspero. Se eu sou próspero, você também é. Se eu sou curado, você também é. E eu sou salvo, você também é. Tudo nós temos em comum. Amém, gente? Se você tem casa, eu também tenho. Se você tem carro, eu também tenho. E não é por inveja, é porque nós temos tudo em comum. Se nós tivermos que vender tudo isso, se o Pai pedir isso a nós, nós daremos todos, não daremos um. Amém, gente? Agora, eles vendiam tudo. Nesse caso aqui, eu já falei sobre isso, só para refrescar sua memória. Por que eles começaram a vender suas propriedades e bem? E repartir entre eles o que eles arrebatavam? Porque o Estado veio e começou a confiscar tudo. Porque eles viraram o caminho, a seita do Nazareno. Então, para que não fosse confiscado, gente, a estratégia do apóstolo Pedro é o seguinte: vamos vender nossas casas, nossos carros, nossos estudos, e a gente junta o dinheiro e vive como uma comunidade única. Que aí não pode confiscar a gente. Inteligente, apóstolo Pedro, né? Muito bom. Vamos lá. Repartiam todos segundo a necessidade de cada um. Vamos lá. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Quantas vezes, gente?
Que prazer é esse de ir para a igreja? É o mesmo que você tem. Eu fico em casa assim, ó, dá logo 5 horas, dá logo 5 horas. Então, partindo o pão em casa, comia com alegria e singeleza de coração. Vamos lá. Louvando a Deus e caindo na graça do povo, de todo o povo. Ponto. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Já reparou que a nossa igreja já caiu na graça? Se bater uma receita federal aqui, está tudo certo. Vamos lá. E cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. Precisa fazer apelo para alguém ser salvo? Porque quem é que acrescenta? Então tá bom, fica de pé, debaixo dessa certeza. Vamos participar do corpo de Cristo, como corpo de Cristo.